Salve consumidores! Hoje o S20 FE vai enfrentar o Xiaomi 11T Pro. Será que eles são equivalentes? Deixa o seu like, se inscreva no canal, vem comigo descobrir. Galera, antes de começar o vídeo, um recadinho básico. Primeiro que a gente está estreando o nosso grupo de ofertas, então não marque bobeira. Entre no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e acompanhe ofertas incríveis de eletrodomésticos, celulares e muitas outras coisas no mundo da tecnologia. E o segundo recado é, a gente vai reagir ao setup de vocês. Nós vamos fazer um vídeo comentando sobre os seus setups. Então mande o seu setup lá no nosso Instagram, no @tecnologiaincrível, e às vezes ele vai aparecer aqui nos nossos vídeos. Que comparação é essa, hein, galera? Aqui a gente está falando de classes um pouco diferentes, porque o Xiaomi 11T Pro tá beirando os R$3.000, né? E o S20 FE é R$2.000, R$2.200, em preços bons a gente vê ele até R$2.000. E só para lembrar que tem link dos dois aqui na descrição se você quiser comprar um dos dois. Mas bora comparar, nós vamos seguir aquele checklist aqui do canal de review, que a gente vai detalhes por detalhes aqui de cada um, para descobrir se eles estão no mesmo patamar mesmo, se justifica gastar mais para ter o 11T Pro. E o primeiro quesito você já sabe, é construção e acabamento. Os dois têm construção em alumínio, mas o S20 FE tem a traseira em plástico. E o 11T Pro, traseira de vidro. O S20 FE tem certificação IP68 e ainda suporta imersão na água. A gente fez esse teste, hein? Já o 11T Pro IP53, proteção somente contra riscos e poeira. Mas a versão do Gorilla Glass do 11T Pro é a Victus. Então aqui a versão é inferior. Então saiba que a proteção do 11T Pro é mais forte contra riscos principalmente. Uma coisa legal, falando de acabamento, os dois têm um som estéreo bem bonitinho, só que aqui a assinatura do som é da Harman Kardon e aqui a assinatura é da AKG. Um detalhe triste dos dois é o seguinte, nenhum deles tem saída para fone de ouvido, então você vai ter que usar um adaptador USB-C ou usar um fone sem fio. E a má notícia fica ainda maior no S20 FE, porque nele não é fácil usar adaptador, tá galera? A gente já tentou usar uns adaptadores da Xiaomi aqui e ela não reconhece, então você vai ter que comprar adaptadores na Samsung e acessório original a gente sabe que é mais caro. Já na Xiaomi eu já experimentei outros adaptadores genéricos e ele aceita numa boa. Então falando de fone de ouvido, a gente já começa com uma vantagem do 11T Pro que pelo menos não tem tanta burocracia para aceitar os adaptadores USB-C. Eu tô falando de adaptador e saída de som, não vem nada neles. Não vem fone e não vem adaptador. Olha que triste, nem o 11T Pro veio adaptador. O Poco F3 veio e o 11T Pro, que teoricamente é um celular de classe acima, né? Não vem. E a tristeza do S20 FE é a seguinte, a versão 4G, que essa é a 5G, tá? Snapdragon 865 5G. A versão 4G vinha com fone da AKG. A gente até falou isso no vídeo do próprio S20 FE, que a gente gravou ele separado, em detalhes. Se quiser ver aqui, ó, botando o card pra vocês. Pô, eles caparam o S20 FE 5G, só porque ele tem 5G ele não podia vir com fone? Pô, triste, né? Nesse quesito de construção e acabamento, eu fico tentado a dar um empate, porque ele tem um Victus mais forte, mas o S20 FE tem a proteção contra a água, então eles estão mais ou menos assim equivalentes, né? E os dois têm construção em alumínio, então eu acho que é justo a gente fazer aí um empatezinho entre os dois nessa área. No duelo de tela... Opa, não, tela teria que ser assim, né? Eu tô segurando assim. Ah, deu pra você entender que eu vou falar da tela, né? Em resolução, eles empatam. Full HD e uns quebrados pros dois. Mas vamos para as diferenças. O 11T Pro tem uma tela de 6.67 polegadas, 1 bilhão de cores, com recursos como Dolby Vision, HDR10+, 120 Hz de taxa de atualização e o MEMC, que é o recurso que interpola quadros nos vídeos. No S20 FE são 6.5 polegadas, 120 Hz de taxa de atualização e HDR10+. Apesar das diferenças de recursos oferecidos, de cara é difícil de reparar que as telas têm essas diferenças. Então é só para quem está ligado nesses detalhes.
Ambas são bem bonitas. A real é a seguinte, o 11T Pro tem muito mais recursos, tem um aprimoramento de resolução e tudo mais, então ele tem mais coisas para enfeitar, tem o Dolby Vision, por exemplo. Então, muito mais recursos na tela do 11T Pro. Mas no dia a dia, a gente até assistiu os vídeos aqui, eu estava assistindo antes de fazer o vídeo, testando, é difícil de reparar a diferença. E o que eu percebi aqui? Que a tela do S20 FE tem mais cores. Então a gente percebe as cores mais vivas na tela do S20 FE. E no 11T Pro tem mais brilho. Então significa que em ambientes abertos, provavelmente vai ser mais fácil enxergar a tela do 11T Pro. Mas é quase um empate, mas não é quase um empate. Porque se você for levar em consideração o MMC, o Dolby Vision, aprimoramento de resolução, acaba que o 11T Pro tem mais coisas disponíveis para te mostrar ali na tela. Então a tela dele acaba sendo uma tela mais bonita, mais completa do que a do S20 FE. Então a vitória da tela vai ser para o 11T Pro. Mas aqui, não necessariamente a tela dele é mais bonita não, tá? Eu tô dando a vantagem só por causa dos recursos extras que ele tem. Em sistema operacional, empate. Os dois têm suporte ao Android 13, sem muitas promessas de ir além disso. No mais, dá para esperar atualizações de segurança. Em hardware, apesar dos dois usarem chipsets da Qualcomm potentes, tem sim uma diferença. No 11T Pro temos o Snapdragon 888, que já foi um dos mais potentes do mundo. E no S20 FE, o 865, que também tem seu valor. Os dois dão conta das tarefas do dia a dia e ainda de uma jogatina mais pesada, com gráficos melhores. A diferença de desempenho fica em torno de 30%, vantagem para o 11T Pro. Eu gosto de dizer o seguinte, quando você tem um equipamento mais potente, você tem mais poder de processamento, significa que o ciclo de uso pode ser mais longo e confortável. O que significa isso que eu estou falando? Que o 11T Pro, em tese, vai demorar mais tempo para travar. Ele vai suportar um uso mais pesado do que o S20 FE, porque ele tem um pouco mais de desempenho. Mas isso é muito relativo, depende muito de como você trata o celular. Pode existir um usuário que está com o 11T Pro há 6 meses e está achando ele devagar, e o cara que está com o S20 FE há 1 ano e está adorando o celular. Então depende muito da forma como você usa o seu celular. Mas é fato que o poder de processamento aqui no 11T Pro é maior. E uma curiosidade, vai ter vídeo de testes de jogos dos dois, tá? Mas no LoL Wild Rifts, no S20 FE, nas opções, ele libera 120 FPS, coisa que a gente não vê em quase jogo nenhum. E no 11T Pro, que tem um chipset mais potente, o LoL não permite colocar em 120 FPS. Tá vendo como é que as coisas são complicadas de comparar? Mas a vitória em hardware é pro 11T Pro, porque além de ter o chipset mais potente, a gente acha as versões aqui com 8 GB de RAM, até 12 GB de RAM. E aqui você vai achar só 6 GB de RAM. A versão de 8 não veio para o Brasil, ela até existe. E aqui, ó, tem versão 828, 8,256 e tem 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Então ponto para o hardware do 11T Pro. Sem desmerecer o S20 FE, viu? Porque eu joguei nele, gostei, celularzinho gostoso de jogar. O 11T Pro também é muito bom, mas o último que eu mais testei foi o S20 FE, questão de temperatura, ergonomia da tela, a resposta do toque, não pode desmerecer. Aqui é um Snapdragon 865, galera. Quer ter uma noção? Eu vou te dar uma noção. Você que tá babando o ovo aí desses celulares que custam mais de R$2.000, ai, o Poco X5 Pro, uau! O meu Samsung A70 não sei o que lá, uau! Todos estão atrás do S20 FE, porque o Snapdragon 778G, que está lá nesses celulares, o 778G, é inferior ao 865, não tem como brigar. Então não adianta, nessa faixa de R$2.000, o Snapdragon 865 tá de bom tamanho. Eu falei muito bem do S20 FE, é porque essa diferença, a gente fica pensando se é justo ou não é, né? Porque aqui é muito fácil de eu falar bem. A gente tá falando do Snapdragon 888, cara, já foi o top do mundo. Então é muito fácil elogiar o 11T Pro. Mas muita gente às vezes menospreza o S20 FE. Vem com aquele papo de atualização. Ai, que não vai receber atualização. Essa unidade que já tá com o Android 13. Valorizem não só a quantidade de atualizações, mas o hardware do seu celular. É a mesma coisa que você comprar um carro com um motor muito menos potente ou muito mais gastão. Analise esses detalhes. Não fica focado nas coisas erradas, não. Você ter 10 atualizações de Android num celular lerdo é muito pior do que você ter um celular possante com menos atualizações. E lembre-se que às vezes a atualização vem para atrapalhar e não para ajudar.
E no duelo de câmeras, o trem ficou complicado, bicho. A guerra é por recursos de câmera, mas vamos por partes. O 11T Pro tem um sensor principal de 108 megapixels contra apenas 12 do S20 FE. Mas a gente já explicou que isso não é tudo. O S20 FE não tem a super macro do 11T Pro. Porém, para compensar, na selfie ele grava em 4K 60 fps. Ô tadinho, o 11T Pro grava somente em Full HD no sensor frontal. De bônus, o 11T Pro ainda chega à resolução de 8K para gravar vídeos de qualidade, hein? Acompanhe esse teste. É sim uma questão de gosto e uma questão de analisar esses recursos, tá? Porque no 11T Pro eu percebi uma câmera bem otimizada. Dos Xiaomis que eu já tive até hoje, eu já tive vários, X3 Pro, X3 Indiano, Redmi Note 11, Mi 8 Lite e por aí vai. Essa é a melhor câmera que eu já vi da Xiaomi, tá? Não é que é o sensor de 108 megapixels que é legal não, é a otimização dela, o foco dela trabalha rápido, então eu gostei bastante. Agora, quando a gente olha esses recursos, igual gravar em 4K na frontal, você que faz muito vídeo de selfie, pô cara, sacanagem, a Xiaomi é uma dificuldade para liberar essa câmera frontal aí, gravar em 4K. Você tem que instalar Gcam, fazer gambiarra, pô, muito chato. E o S20 FE já está pronto para você. Ele já te entrega esses 4K de cara, né? É uma disputa muito boa. Você que está vendo o teste aí, você vai dizer quem é que ganhou. Não vou nem comentar não, porque as duas câmeras são ótimas. Lembrando que a Samsung é referência na hora que fala de câmera, já sai em vantagem, até a gente já tem essa ideia de que a Samsung é melhor, mas o 11T Pro não fica para trás não. Essas fotos em macro aí que ele faz são muito bonitas, coisa que o S20 FE faz com algum zoom, mas não tem o sensor macro que o 11T Pro tem. Não sai do vídeo sem comentar não, hein? Comenta aí qual é o melhor da câmera, não foge não, tô de olho em você. Agora falando em bateria, aula. O Xiaomi dá aula na Samsung. Samsung ainda dá pra você. Na hora de falar de bateria, não tem jeito. O 11T Pro tem 5.000 mAh de bateria e um fast charging de 120 watts. Ele carrega em 20 minutos. Cara, eu nunca tinha tido um celular que carregasse tão rápido assim. É impressionante. Você plugou 20 minutinhos, 100% da carga, sem conversa, e vem o carregador de 120 watts nele, beleza? O S20 FE são 4.500 mAh. Até aí, tudo bem. Mas ele tem um fast charging de apenas 25 watts, que não é horrível, mas não vem carregador de 25 watts. Não vem. Pô, Samsung, tá de sacanagem, né, velho? Pô, a Samsung te manda um carregador de 15, 18, 20 no máximo, e não manda um carregador da capacidade do celular. Isso eu acho sacanagem, porque se você quiser comprar um carregador original da Samsung, você vai gastar uma graninha, bicho. Pô, a Xiaomi manda um de 120 watts, é humilhação. Então no quesito bateria, você não quer ficar esperando seu celular carregar, porque ele demora 1h20 para carregar. Você não quer esperar? Aqui ó, 20 minutos, tá vendo? Aí a gente começa a ver onde que tá essa grana a mais aqui do 11T Pro, né? Vamos concluir essa história? O 11T Pro custa cerca de R$600 a mais e tem um pacote de upgrades para compensar esse preço, como uma tela cheia de recursos, a exemplo do Dolby Vision. Ele tem um carregamento rápido bem mais potente do que o do S20 FE, desempenho cerca de 30%
mais potente. Fica devendo gravar vídeos em 4K na frontal. Já o S20 FE tem uma tela muito legal, apesar de não ter esses recursos. Tem uma bela câmera e ainda oferece gravar 4K na frontal. Fora a garantia de 1 ano da Samsung, que para ter esse mesmo tempo de garantia na Xiaomi, só comprando em lojas oficiais. Depende de quanto você quer gastar. Você vai comprar um celular de até R$2.000? É o S20 FE. Eu desafio você a achar um celular de até R$2.000 comprando no Brasil. Não vem com esse papo de importar que na China é R$2 o celular. Não. Vamos falar da realidade do brasileiro aqui, que não pode ficar se aventurando em importações. Nada contra você que importa. Ah, eu já importei 10 celulares e deu tudo errado. Eu já importei 10 celulares e deu tudo certo. Nada contra. É uma boa para quem tem coragem, para quem gosta de se aventurar nisso. Agora... Só que a realidade é a seguinte, é comprar aqui no Brasil, receber rápido, receber em 10 dias, 15 dias, não ter problema com garantia. Apesar de que eu falei da Xiaomi o seguinte, um inscrito ensinou pra gente que se a gente comprar na loja oficial da Xiaomi no AliExpress, você tem 1 ano de garantia Xiaomi. Mas imagina você ter que mandar o seu celular pra China no caso de garantia. Complicado, né? A Samsung é o seguinte, tá com sua nota fiscal aí, vai na autorizada, abre o chamadinho lá e ó, resolvido. A Samsung vai resolver seu problema. Então essa segurança já é uma grande diferença. Mas vamos voltar aqui para a classe de preço e tudo mais? Eu falei que o S20 FE é o melhor celular na casa dos R$2.000. Ah, mas hoje eu entrei, ele está R$2.300. Então não está no melhor preço. O melhor preço dele é até R$2.000. Passou de R$2.000, ele começa a não valer tanto a pena assim. Por quê? Porque tem o S21 FE, que a gente tem que levar em consideração, o próprio S21 base, e tem outros concorrentes, até na Xiaomi, que podem valer mais a pena do que o S20 FE, dependendo do preço. Então, se ele tiver muito mais do que R$2.000, talvez ele não seja uma boa opção. Espere ele entrar em promoção, e para isso você tem que ficar o quê? De olho no grupo de ofertas do canal Tecnologia Incrível e de olho na descrição dos nossos vídeos, que a gente sempre está postando ofertas por lá. Agora vamos falar aqui do 11T Pro. Você vai gastar mais do que R$2.000 em um celular. Você quer ter um celular acima do básico, quer ter esses recursos da tela aí, você que gosta de assistir muita coisa, você assiste muito um Prime Video, Netflix, a tela do 11T Pro é melhor, tem mais recursos para você ver essas coisas. E eu acho que ele é um dos melhores celulares no mercado, abaixo dos R$3.000. Ah, mas o Motorola Edge 30 Pro e o Edge 30 Fusion são bons celulares também, mas eles estão geralmente posicionados acima dos R$3.000. Então, eu estou falando aqui, ó, você acha esse celular aqui em promoções por R$2.700, R$2.800, R$2.900, vira e pá, tem. A gente sempre está falando desse celular por causa disso. Até R$2.000, S20 FE. Até R$3.000, 11T Pro. É basicamente isso. Você vai gastar uma grana a mais no 11T Pro, mas a gente te mostrou os upgrades que ele tem em relação a esse S20 FE. Mas e aí? Ficou alguma dúvida? Você ainda não decidiu qual que é o seu próximo celular? Não tem problema, consumidor. Deixe sua dúvida aqui nos comentários, chama a gente lá no Instagram que a gente vai te ajudar a escolher. Não se preocupe. Qualquer coisa, você quer corrigir alguma coisa que eu falei, você quer completar, vem aqui nos comentários. Valeu? Não se esqueça do like, se inscreva no canal. Valeu e falou!